ambicioso é aquele que quer trazer o futuro pro presente, né? Exatamente. E às vezes é meio difícil equilibrar isso, né? Porque a gente tem nossos compromissos, a gente quer antecipar, a gente quer meio que prever, né? O que vai Exato. acontecer para antecipar, mas às vezes, quando é questões negativas, mais de 90% daquelas preocupações não se efetivam, né? Exato. Isso me lembrou uma pequena história, Éder, muito interessante, que um amigo meu, chamado Olavo, me contou há alguns anos atrás. Ele me contou uma historinha bastante interessante, que falava que um grande senhor da antiguidade, dono de várias e várias terras, ele tinha 3 filhos. Então, quando ele morreu, ele deixou todas as terras para os seus filhos. Os 2 primeiros filhos receberam terras maravilhosas, de farto cultivo, de farta, assim, sabe, de plantações. E para o filho mais novo, ele deixou um brejo todo alagado, parecia um pântano. E os amigos daquele jovem fazendeiro mais novo, quando eles perceberam aquilo, eles foram todos correndo na casa daquele jovem fazendeiro e começaram a falar com ele: nossa, mas que coisa, mas que azar, que coisa que seu pai fez. Olha, isso não podia ser feito, olha só, e agora, o que você vai fazer? E aquele jovem fazendeiro, ele era um homem ligado a Deus. E ele disse aos seus amigos o seguinte: olha, Deus é bom e Deus é justo. Se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. E aqueles homens que foram lá voltaram. Uhum. Passado mais ou menos quase um ano e pouco, veio uma seca tremenda na região, assolando. Então todas aquelas terras férteis secaram. E o pântano daquele jovem desceu e as terras ficaram férteis. E ele pôde começar a cultivar e ele começou a ajudar as pessoas que estavam em sua volta. E todos aqueles amigos voltaram lá para ele, para os jovens: nossa, mas que sorte você teve! Olha, como Deus é bom para você! E o jovem falou assim, mais uma vez: meus amigos, Deus é bom, Deus é justo. Né? Se isso é bom ou é ruim, só o futuro dirá. Então o que acontece? Ele começou a trabalhar, ajudou muitas pessoas, e com um pouco dinheiro que sobrou, ele atendeu o pedido do seu filho, o seu único filho que ele tinha. O filho dele queria um cavalo branco, bonito. E o pai comprou aquele cavalo branco. Gastou uma fortuna, pelo menos na época era uma grande fortuna. Passadas umas 2 semanas, o cavalo branco fugiu. Aí voltaram aqueles amigos e falaram assim: nossa, mas que azar, né? Você gastou o único dinheiro que você tinha, que não sei o quê, e agora? Que azar, o que você vai fazer da vida? Que o seu filho foi do... Né? Aí ele falou: olha, Deus é bom, Deus é justo. Se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. Passado umas 3 semanas, eis que o cavalo branco volta. Ele tinha se acasalado, trouxe toda a família da égua e vieram junto com ele mais de 20 cavalos. Aí voltaram. Sempre os amigos, né? Sempre os amigos. Voltaram e disseram: nossa, mas que sorte a sua! Olha, como que sorte a sua! Olha, que legal! Aí o jovem fazendeiro mais uma vez falou para ele o seguinte: meus amigos, Deus é bom. Deus é justo. Se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. Então o que aconteceu? Daí, passado mais algumas semanas, aquele jovem, o filho do jovem fazendeiro, foi começar a domar algum daqueles cavalos. E numa daquelas tentativas de domar o cavalo, eis que aquele jovem cai e quebra as 2 pernas. Impossibilitado de andar, de trabalhar, de domar os cavalos. Vieram os amigos uma vez mais e disseram para ele: nossa, mas que azar o seu, hein? Que tristeza. E agora o que você vai fazer com tudo isso? Esses montes de cavalo, você sem filhos, sem ajudantes, sem empregados, sem coisa nenhuma. Olha que coisa mais horrível. E o jovem fazendeiro, mais uma vez, disse o seguinte: Deus é bom, Deus é justo. Se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. Passado mais uma semana, eis que passa o exército do rei. Tinha entrado em guerra com uma nação vizinha e passou recolhendo todos os jovens da região para a batalha sangrenta que se iniciava. O único que não foi o filho daquele jovem fazendeiro. E todos eles foram lá
reclamando as suas... Olha a sorte olha o azar que nós tivemos, olha o azar que nós tivemos, isso, aquilo, outro... Blá, 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 blá. E aí, mais uma vez, ele falou o seguinte: Deus é bom, Deus é justo. Se isso é bom ou ruim, só o futuro dirá. E passado algum tempo, muitos daqueles jovens que foram para a guerra não voltaram mais. Então, nós percebemos por essa pequena história, né, que todos esses amigos dos fazendeiros, eles estavam ansiosos em função de uma dor que não era deles. De uma dor, de uma coisa que ele via como se hoje fosse notícia de jornal. Verdade. Então eles começaram a ver tudo ali, e o jovem fazendeiro era um homem calmo. Sabia dos entendimentos das coisas divinas, confiava em Deus de uma forma plena, acreditava num futuro melhor, nunca julgava as coisas que aconteciam, ou pelo menos as coisas que aconteceriam no futuro, de uma forma ansiosa. Ele focava no presente. Eu tenho que cuidar do meu filho, os cavalos fugiram, ou o panto não é assim. Então ele focava em tudo aquilo, se livrando da ansiedade. Embora as dificuldades fossem muitas, aquele jovem fazendeiro, ele entendia que Deus também era justo, era bom. E que ele fazendo a parte dele, focando no que ele tinha que fazer, ele jamais seria abandonado. Não é verdade? E sempre de modo racional, né? E sempre de modo... sem se abalar por emoções. Tanto eu achei interessante que tanto o lado negativo não era o fim do mundo, e até quando estavam elogiando, pondo ele lá em cima, ele também é o equilíbrio, né? É porque a ansiedade pode ser dos dois lados. Você está ansioso tá ansioso por uma coisa de ruim que aconteceu, e você pode ficar ansioso por uma coisa boa que aconteceu, e você está querendo mais e mais e mais e mais, aí a ansiedade gera, e muitas vezes a gente atropela. Perfeito. Então, o equilíbrio de tudo isso é muito importante. Dominar esse equilíbrio, dominar essa ansiedade. Mas vamos ver uma coisa, Éder. Quanto de nós, agora estou envolvendo todos nós que estamos nos assistindo, quantos de nós já não passamos por grandes situações de problemas, dificuldades, seja na nossa família, no nosso emprego, com nossos filhos, maridos, esposas, enfim, com a sociedade, enfim, no trabalho. Dificuldades imensas nós passamos. E muitas vezes também são muitos os amigos que vêm lá só na hora de chorar. Uhum. E vêm falar pra gente: poxa, mas que pena, que ruim. Aí o que acontece? A gente vai lá, se esforça, trabalha, arruma um novo emprego, consegue consertar aquela situação, conserta outras, nossos amigos, aí eles voltam pra gente também dizendo o seguinte: nossa, mas que bom, hein? Olha, que sorte a sua também, né, de você conseguir esse emprego novo, ou que sorte teu filho melhorou, sempre acreditando as coisas. E nós muitas vezes sofremos de um lado e sofremos do outro. Então o comportamento desse fazendeiro é um exemplo muito bom pra gente, para que a gente possa quebrar essa ansiedade, né? E quanto também não deve ter sido as pessoas que chegaram até nós fazendo muitas vezes críticas ou trazendo más pensamentos. E quando nós conseguimos resolver a situação, esses amigos também voltam para a gente dizendo que foi sorte. Uhum. Ninguém vê o quanto nós sofremos, ninguém vê o quanto que nós lutamos, ninguém viu o quanto que nós fomos para poder trabalhar, né? Aí nós também não temos ainda em nós o conceito da eternidade espiritual. Nós não temos ainda o conceito das vidas sequenciais, ou isso é, as sequências das reencarnações. A gente é muito imediatista. O que acontece? No momento que a gente admite as reencarnações, nós podemos ver por que nós temos pessoas no mundo que estão em estágios diferentes, estágios de equilíbrios diferentes, estágios morais diferentes, estágios intelectuais diferentes. Então, o que acontece? Quanto maior é o seu conhecimento, quanto maior o seu entendimento, quanto melhor a sua formação moral, e quanto mais você cumpre ou segue o que se chama de ética, a gente começa a quebrar a ansiedade. Bem legal esse vídeo, né? Coloque aqui nos comentários o que você achou, a sua opinião sobre o tema. Também não deixe de acompanhar o episódio completo. Aqui você acompanhou só um trecho do nosso podcast. O link está aqui na descrição do vídeo. Estamos ao vivo todas as quartas às 19 horas no YouTube. Vem com a gente!